Se liga nessa fórmula que eu criei, que é a mais próxima possível do fluido de teia do Homem-Aranha na vida real. Aqui a gente fez a teia ter a maior parte das funções da teia fictícia do personagem. E isso aqui, meu amigo, não tem igual, e nem próximo disso. Olha só. Ela tem na composição química da fórmula o efeito de fumaça saindo nos disparos. Ela é condutora de eletricidade, o que faz ser uma teia elétrica. Ela é também a prova de fogo. Ela tem agora os exatos 10 filamentos que eu consegui fazer, e o fluido sai com uma corda trançada realmente igual a teia do Homem-Aranha. Ela faz a rede de teia para poder prender coisas, a corda com a rede na ponta, e claro, tem que ter uma certa resistência, que vai te impressionar ainda mais. Olha só como eu consigo puxar vários objetos pesados, e até abrir portas também. Com apenas um único fio já dá para puxar essa garrafa de resina pura, bem pesada, tendo ainda a textura, o formato e toda a aparência da mesma teia que você vê nos filmes. Essa aqui é a teia da vida real, que você vai aprender a fazer nesse vídeo. Se liga aí! Bom, a teia do Homem-Aranha é uma substância química, um fluido que está no estado líquido, que ao entrar em contato com o ar, solidifica, virando na teia. E por essa ser a versão mega avançada, com diversos componentes químicos, a fórmula tem que ser conservada em baixa temperatura, porque ela também solidifica quando entra em contato com o ar. E se o ambiente estiver muito quente, ela acaba se solidificando dentro do frasco onde é armazenado. Então, para manter líquido, tem que guardar em um refrigerador. E não preciso dizer que tudo isso são compostos químicos. Então, sempre vale um alerta para ter cuidado. Porque quando você for mexer com qualquer elemento químico, não só esse da teia, tem sempre que tomar precaução e saber realmente o que está fazendo. Eu sempre indico aqui a versão do fluido de teia simples, que você só vai precisar de 2 componentes para fazer ele. E claro que por essa ser a versão simples, é limitada em apenas essa teia. Porém, se você quiser fazer a corda, é só lançar uma teia sobre a outra, para poder tecer a teia em forma de corda. Mas ela tem nos cards para você fazer sem se preocupar. Porque foi começando com essa fórmula simples que a gente chegou até essa versão mega avançada, que tiveram várias e várias outras versões anteriores até virar nessa aqui. E ainda vai ter muito mais para o futuro, porque ela só está evoluindo. E essas versões anteriores também estão nos cards. Bom, a base da fórmula, como sempre, foi uma resina acrílica. Já nessa fórmula mega avançada, não é só uma única resina, mas são 5. É uma cadeia de várias resinas interligadas para criar uma teia bastante viscosa, elástica, aderente e com a textura e o formato de teia de verdade. E essa é só a etapa da fórmula do fluido puro. Depois ainda tem os extras, que é para fazer a teia ser disparada e ser formada. E se você quiser, fazer muito mais coisas com ela. Então, a primeira resina vai ser sintetizada com cola de isopor, que já é um elemento muito viscoso e também já faz um formato de teia. E daí o próximo elemento é o thinner automotivo. Esse é o thinner da numeração 454, que se chama de diluente para PU e poliéster. Tem que ser esse porque é o que faz a melhor diluição da resina. Você coloca a cola e o thinner em quantidades iguais e mistura. E pronto, primeira resina acrílica já feita. Depois a gente vai fazer a próxima resina, que ao invés de usar a cola de isopor, vai ser o próprio isopor. Você continua usando o mesmo thinner, mas só troca a cola pelo isopor. Você vai colocar o thinner na quantidade que quer fazer de resina e colocar pedaços de isopor. Nessa questão tem os mais finos e os mais grossos. Se você quiser usar o fino, vai ter que colocar bem mais pedaços. Já os mais grossos só são alguns. Mas você tem que olhar para a consistência. Não importa se você está usando qualquer tipo de isopor. O que importa é que no final tem que ficar nessa exata consistência, formando bolhas. Para isso acontecer, você tem que colocar os pedaços de isopor até não sobrar mais tinta para diluir ele. Quando você colocar os pedaços e ele não dissolver mais, aí já tá bom. Depois você pode colocar no sol ao ar livre para que o cheiro forte do thinner possa sair e ficar só resina na mistura. Então a segunda resina acrílica já está criada. Para a terceira resina você vai precisar de álcool, de um catalisador e um pó que se chama pó acrílico, porque essa aqui é a resina em pó.
que você só precisa misturar com álcool para poder virar uma resina. Só que a coisa mais importante está no álcool. Para funcionar da melhor forma possível, tem que ser o álcool mais puro, mas não significa que os outros não funcionem. Por exemplo, o mais fraco é o 46%, que tem na mistura 54% de água. Com ele funciona mais ou menos. E tem o 70%, que só tem na mistura 30% de água. E com ele funciona um pouco melhor. Porém, como 100% não tem só 99%, então 99% é o mais puro, que já é o ideal. E por ser o mais puro, ele é também o mais forte. Então você coloca o pó acrílico na quantidade que quer fazer de resina, daí coloca 3 gotas de catalisador. E depois coloca 2 vezes mais essa mesma quantidade, só que de álcool. E pronto, já temos a terceira resina acrílica. Agora, as outras 2 resinas são complementares, para fazer ligações entre todas as outras resinas, para melhorar a consistência do fluido, que são o polisobarto 80 e a resina de nylon. Você coloca 10 ml do polisobarto e depois 2,5 ml de resina de nylon. Você vai pegar as resinas sintetizadas e misturar todas elas. Daí, o próximo elemento é o mais perigoso de todos, que você tem que tomar muito cuidado, porque não pode deixar tocar na pele. Imagina se tiver um banho com ele, que é a água, o componente mais ameaçador. Você vai ver a quantidade de resina que tiver no recipiente e colocar nessa mesma quantidade de água. E pronto, a fórmula da teia mega avançada já está criada. Porém, para a corda de teia, que a gente vai precisar de um gás para ela poder lançar, como a água tem uma propriedade de dissolver gases, eu vou ter que diminuir o solvente dela, colocando só um pouquinho de água, para deixar num ponto específico onde esse solvente não vai mais dissolver o gás, e daí ficar em uma parte deslocada da composição para ser liberada no momento que a gente disparar, e assim criar a fumacinha saindo. Agora você precisa de um acelerador, que é um catalisador, só que dessa vez vai ser para o fluido inteiro, que é para fazer as reações químicas se misturarem mais rápido. E o gás que vai disparar, para ela tem que ter um gás que seja só um ar, e ao mesmo tempo que a baixa temperatura, para que os elementos químicos da fórmula, ao entrar em contato com uma temperatura mais alta, que seria do nosso ambiente, possam solidificar. E a formação da teia acontece quando ela passa por uma temperatura mais alta. E para esse gás específico, tem que ser o gás usado em geladeiras. Ele é bem fácil de encontrar, mas dependendo do peso líquido, pode ficar bem caro. Então você coloca o fluido no cartucho com uma seringa, e injeta a pressão com gás. Já no outro você só precisa colocar o fluido de teia e já pode usar. Agora, para lançar teia, é claro que você vai precisar de um lançador de teia. E essa é a outra parte muito complexa de se fazer. É até mais do que a própria fórmula do fluido de teia. Por isso, eu sempre crio vários lançadores de teias aqui diferentes para ter mais de uma utilidade e modelos para lançar teia. Então estou deixando essa playlist aqui com todos os modelos, dos mais avançados até os mais simples, para você aprender a fazer em casa. E assim só colocar esse fluido e disparar. Já para a teia conduzir eletricidade, você precisa de um grafite em pó e o pó de ferro. Você pode misturar um pouco dos dois na fórmula, não precisa ser muito, e já pode testar acendendo LED. Daí, com tudo isso, você já pode lançar a melhor teia real do Homem-Aranha já criada.